Vamos lá Toca então, o Caião. barco, toca o barco. Para você, Caião. Vamos lá. Solta o Olá, Caio. cabo Eu da queria saber nau. de você o seguinte: eu estava assistindo uma reportagem na televisão que diz que os cientistas encontraram provas de material genético de que já existiu vida em determinado planeta aí. Eu queria saber de você, o que que você acha disso? Você acredita que já existiu vida nesses planetas ou nesse planeta que encontraram material genético que eles dizem que pode supostamente ter vida lá tempos atrás? O que que você acha disso? Gostaria que você respondesse essa perguntinha aí. Gosto muito do seu trabalho, lhe assisto muito. Tchau, abraço. Ô, meu querido, muito obrigado pelo seu carinho. Ítalo. É o Ítalo. Ítalo tem a ver com o nome de quem está interessado em outros planetas, em voar mesmo. Não é, Ítalo? Mas olha só, infelizmente eles não encontraram material genético. Material genético já é algo muito, muito evoluído. O que eles encontraram foi elementos que são essenciais na Terra à formação de vida. Então, a suposição é que poderia ou poderá se originar alguma forma de vida de lá. Agora, não existiu ainda nenhum encontro ou achado em nenhum planeta que dê qualquer certeza de que tenha havido vida naquele lugar. Tudo é muita especulação baseado no que se acha de elementos químicos ou de facilitação para a vida, ou que existem alguns elementos que, mesmo em temperaturas altíssimas, eles verificaram que o comportamento daquela partícula, daquele elemento químico, denota uma capacidade de adaptação a temperaturas altíssimas, o que também faria viável e possível a vida ali. Mas, infelizmente, nós não podemos passar daqui no que diz respeito a essas afirmações. Quanto à sua pergunta de que se eu creio ou eu não creio, eu creio. Ontem mesmo aqui eu respondi, dizendo que eu creio que o universo está cheio de vida. Não só aqui na Terra, é que nós só demos uma volta na esquina. A gente não saiu nem da esquina ainda. Nossas sondas que estão chegando a Marte, pousaram em Marte, ou chegando a Plutão, as viagens que se vai fazer de novo bem ali, aqui do lado, na vizinhança mais próxima da Lua, tudo isso é muito próximo e é muito pequeno e é muito nada no universo de bilhões e bilhões, bilhões de sistemas solares. Imagina, bilhões. Não são milhares, nem são milhões, são bilhões de sistemas com Sol e planetas à volta. E aonde os nossos telescópios conseguem alcançar. E como eu disse ontem, para além disso, existem os mundos paralelos, que estão bem aqui do lado, ó. Só que é outra dimensão, é outra fibra, é outra realidade. A gente não precisa de espaço nem de tempo para conviver ao lado de uma outra dimensão feita de outra energia, de outras concepções, de outras dimensões, não necessariamente tridimensionais. A gente pode estar diante de realidades bidimensionais ou para além do tridimensional ou do polidimensional. A gente não tem a menor ideia do quão complexo, rico, extraordinário, fantástico, divino, sublime, chocante esse universo e os multiversos
São. Então, quando eu vejo os crentes brigando aí e alguns entrando nessa história horrorosa de terra plana, que felizmente está perdendo a moda, que é uma moda idiótica, mas que felizmente está acabando de tão patética que era. Mas quando eu vi os crentes entrando de cabeça nisso, meu Deus, é o povo que anda no último vagão do trem do conhecimento humano. É uma coisa chocante. E eu espero que seja o oposto. O que eu gostaria muito é que nas próximas gerações nós tivéssemos uma quantidade enorme de discípulos de Jesus, estudando profundamente genética, astronomia, astrofísica, física, robótica, inteligência artificial. Nós, discípulos de Jesus, que cremos que o universo tem sentido, que o universo não é uma explosão fortuita, que não é uma combinação de acaso vezes tempo, que acabou dando nas aberrações de inteligência que a gente conhece hoje no planeta Terra, ou de harmonizações tão divinas que parecem ter sido criadas por Deus. Eu gostaria de ver os teus filhos e os teus netos, os meus filhos e os meus netos, não arranhando a casca dos saberes, não estudando as coisas tolas das decorebas planetárias, mas ultrapassando tudo isso, indo para além, fazendo parte da futura geração de millennials, que venham a ser indivíduos que se tornem especialistas nas novas profissões, não nas velhas profissões, que vão acabar. Praticamente todas elas vão acabar. Eu queria ver uma nova geração e gostaria de ver, e quero ver, se Deus me der vida, de ver meus netos aprendendo as novas ciências, das novas plataformas de saber que transcendem a nossa medicina, a nossa biologia básica, a nossa historiazinha clássica, boba, e coisas para além disso tudo. Nossa geografia, que, meu Deus, está contida no planeta Terra. A gente tem que saber que a gente vai ter que aprender cartografias cósmicas daqui a um tempo. E que bom será se os novos cristãos não sejam pessoas que andem na boleia do caminhão, nem no último vagão da história do conhecimento, mas sejam, ao contrário, maquinistas. Como me daria alegria de ver discípulos ganhando os Nobel de vários aspectos da ciência, e da ciência, da literatura, mas da paz também. Gente estudando física, os grandes especialistas nas grandes descobertas da astrofísica, quem me dera fossem cristãos daquele tipo que estudam e leem e conhecem mais o Novo Testamento do que qualquer outra coisa, como acontecia com Isaac Newton e com alguns outros cristãos do passado, que foram os que abriram a porta para os grandes saberes científicos e que fizeram isso contra a religião que os proibia, que os impedia, que os ameaçava de morte na fogueira, que os acusava de heresia, e eles estudavam escondidos e não pararam as suas pesquisas de saber por causa da doença mental de atraso religioso. Então, quem me dera ver ainda
cristãos comprometidos, de fato, penetrando nos ambientes mais impenetráveis, o Vale do Silício cheio de gente cheia do Espírito Santo e da sabedoria de Cristo Jesus. Aí você diz, isso é impossível. Não, cara. Basta você, que é um jovem me vendo aqui, começar a se preparar, entrar nesses concursos todos de matemática, estudar o máximo que vocês puderem. Chega de burrice cristã. Chega de discipulado de ignorância. Chega de fé sem conhecimento. Chega de prática da fé como sendo a última coisa que sobrou para o indivíduo. Então ele diz que resolveu estudar num seminário. Já é assim há muito tempo. O cara não dá certo para nada, não passa em coisa alguma, aí entra para o seminário para estudar teologia e ser pastor ou acadêmico cristão, porque não teve gabarito para entrar em outros níveis, nem em outros conhecimentos, de modo que eu gostaria de todo o coração de que houvesse uma geração começando de agora a se deixar profundamente influenciar pelos novos saberes, e não tem por que ter medo. Se Jesus é a verdade, você não tem que ter medo de nada. Só tem medo do conhecimento quem não crê que Jesus é a verdade absoluta. Ou aqueles filhos da religião que são treinados para aprenderem no máximo as ciências e os saberes da mediocridade, porque os seus pastores ou padres ameaçavam o tempo todo dizendo que quem sabe muito perde a fé. Quem tem muito conhecimento não crê em nada. Mentira! Não é verdade. Quanto mais saber verdadeiro e genuíno, mais fé. Quanto mais conhecimento real, se não houver preguiça existencial, mais fé. Eu vejo uns ateus aí e que se dizem homens de academia, de ciência, dizendo que escolheram ser ateus por comodidade. De fato, não aguentam o tranco. Aquele soco assim no meio do peito, pá! Não aguentam o tranco, não aguentam a patada existencial que leva o cara naquele desespero antigo de dizer: ou se não for Deus, eu me mato. Eles têm medo das implicações de uma existência sem Deus. Então eles querem um ateísmo sem maiores consequências, um ateísmo de sorvete, um ateísmo Nutella. Não é um ateísmo de raiz. Por outro lado, a gente vê os cristãos também todos Nutella, com medo da ciência. Aí ficam vivendo essa fezinha, de fato é uma fezinha, que não suporta nada, não suporta perdas, não suporta dúvidas, relativizações, não suporta angústias, não suporta lutos, não suporta nada. É uma fé, como eu já disse, Nutella. Não tem aquela raiz plantada no âmago do Evangelho da ressurreição de Cristo. Eu quero ver gente cheia do Espírito da ressurreição e de fé, e que estudem o universo e a criação e a natureza das coisas, como quem vai pesquisando aturdido os caminhos e a mente de Deus, como Einstein disse, como outros disseram de modo equivalente e igual, que quanto mais penetravam na natureza das coisas, mais perplexos ficavam com a sabedoria, com a grandiosidade, com a sublimidade, com a beleza, com a transcendência
da penetração de graça e de luz em todas as coisas pertinentes à existência no universo, em qualquer universo. E que chegue esse dia e apareçam esses discípulos, quem me dera ainda estar vivo para vê-los em ação.